está passando por um novo momento de globalização, um novo desafio. Como é que nós avançamos e garantimos a segurança alimentar ao mesmo tempo que garantimos aí as condições ambientais para a vida do ser humano. Não tem como você pensar conservação desatrelado da produção agrícola e sem pensar que o setor do agronegócio, o setor de produção agrícola, é extremamente responsável por garantir os recursos naturais para a sua perenidade, inclusive. O mundo conta com o Brasil cada vez mais para ser um grande produtor de alimentos. O Brasil, no lado da produção de alimentos, já ocupa uma posição bastante de liderança, porque ele é o maior exportador líquido de alimentos, e na parte de ativos florestais, ele tem a maior floresta tropical do mundo. O Código Florestal, quer dizer, ele permite também o cumprimento de uma agenda internacional, que é de restaurar um conjunto de 12 milhões de hectares de florestas. Então, a gente tem uma aliança interessante aí entre metas que são privadas, porque elas são atribuídas para a agricultura, para os agricultores, com metas que são metas de governo, de política pública. Entre as iniciativas que apoiam o setor agropecuário na implementação do Código Florestal é a iniciativa Input, Iniciativa para o Uso da Terra. O que o projeto Input concebe como sua base de enxergar o futuro da agropecuária brasileira, que é produzir e conservar. Uma produção responsável é o que se quer no futuro. O atendimento ao Código Florestal é a primeira etapa que a gente precisa cumprir para qualquer outra oportunidade que a gente veja. O ganho de eficiência da agricultura associado à proteção das nossas florestas e o incentivo ao restauro florestal constitui uma oportunidade única para o país, no contexto internacional, como um instrumento de reforçarmos nossa posição de liderança nos mercados associados a alimentos e produção agrícola. E no contexto interno, isso constitui uma fonte importante de crescimento, porque existe todo um espaço para a gente aumentar a nossa produção, gerando renda e emprego em áreas rurais, que são áreas carentes e que ter muito a ganhar com esse processo. Eu restauro, eu planto, eu tenho culturas perenes, eu consigo ter um arranjo de produção com grande produtividade em que eu, na realidade, não gero novos desmatamentos e mais do que isso, eu capturo, eu viro sumidouro, eu planto floresta, eu retiro carbono e manejo essa floresta, comercializo essa floresta, gero renda, faço cogeração com a questão de energia e avanço também nos biocombustíveis. Então é outro olhar. A grande questão que precisa ser aprofundada é como financiar isso, quais são as políticas de crédito que vão incentivar cada vez mais em larga escala a implementação de projetos que ajudem um produtor que antes tinha só pecuária, fazer pecuária, eucalipto e soja. O produtor vai ganhar muito mais, ele bota mel junto. O financiamento poderá ser indutor desse processo. Principalmente se o financiamento for voltado para as necessidades da fazenda como um todo, não só para o negócio principal como é hoje. Existe uma conscientização com relação ao próprio produtor rural de produzir alimentos com selos ambientais corretos. Os mercados consumidores para os quais nós vendemos a nossa produção têm que entender que toda a produção que é comprada do Brasil tem um valor agregado de preservação ambiental que vai junto. Idealmente, na gôndola do supermercado, quem vai comprar tem que olhar para aquela carne, para aquele produto e falar: opa, isso aqui tem uma diferença.
O pagamento de serviços ambientais, menos para as empresas de grande porte e muitíssimo de estímulo ao pequeno produtor, seja ele de floresta, seja ele de agricultura, é a maior motivação legal, econômica que se tem disposição para encorajar a recuperação de áreas. Quer dizer, à medida que a gente cria a oferta de serviço, os pagadores, os demandantes, fatalmente vão aparecer. E nós vamos finalmente construir uma agenda verde no país, que é uma agenda de pagamentos por serviços ambientais. Sustentabilidade é uma marca do Brasil e uma marca da agricultura brasileira. O dia que alguém entender isso, vai entender que novo mundo é esse que estão operando.